Sabe um dia que tu perde a paciência com a pessoa? Esse dia eu perdi com meu marido. Por quê? Porque ele teve a coragem de chegar pra mim e falar que ele tinha muita vontade de me ver ficando com uma outra mulher. Eu achei isso um completo absurdo e uma desculpa pra ele ter relação com outra mulher. Mas ele me explicou que não, que ele apenas tinha vontade de me ver ficando com uma outra mulher e que ele achava bem interessante. Na hora eu achei um absurdo, eu fiquei pé da vida, eu pensei em separar, perguntei pra ele de onde foi que ele tirou essa ideia, onde foi que ele achou cabimento pra isso e achar que eu ia aceitar um negócio desse. Fiquei zangada com ele, fiquei sem falar com ele, só que eu comecei a estudar a ideia, comecei a procurar vídeos, comecei a pesquisar e achei bem interessante. E antes, bem antes de eu conhecer ele, eu já tinha tido assim um certo tesão por algumas mulheres. Aconteceu uns pega, alguma coisa, mas nada que fosse mais pra frente. Aí até que eu aceitei. Foi chegando o dia do nosso aniversário de casamento, aí eu propus dar isso de presente de aniversário pra ele. E ele, lógico, que amou. Muito difícil encontrar uma pessoa, mas a gente encontrou. Porque a maioria quer, mas a maioria finge que não quer. E quando a gente encontrou essa pessoa, a gente foi pro motel, a gente se encontrou lá. E foi muito estranho. Por quê? Porque nenhum dos três sabia o que fazer, nem por onde começar. E eu meio que fiquei com medo de fazer algo errado. E eu acredito que ele também estava meio que com medo disso, dele dar uma atenção mais pra uma do que pra outra. Então, como eu era a mulher da história e a mulher do marido e a amiga da menina, eu tomei a providência, né? E eu fiquei com ela e logo em seguida ele foi ficar com ela. E quando ele foi ficar com ela, me subiu um ódio tão grande quando eu vi aquela cena dos dois juntos, mas eu falei assim, eu já tô aqui, eu vou manter a calma, né? Só que aí foi acontecendo e foi passando e tudo foi muito bom mesmo. Aconteceu assim, ótimo. Quando a gente deixou ela em casa e quando a gente chegou em casa a gente ainda deu uma maravilhosa, foi perfeito, só nós dois. E daí a gente começou a ter essa prática. Eu queria fugir da rotina, a gente encontrava uma outra pessoa, mas às vezes sempre conhecida, e acabava tendo relação com essa outra pessoa, principalmente eu gostava bastante. Só que teve algumas vezes que, assim, quando a gente estava no meio dessas pessoas, eu conseguia dominar tudo, eu conseguia fazer tudo. Só que quando tava só nós dois, eu não conseguia. Um exemplo, se eu fosse fazer um oral nele, ele me interrompia. E eu imaginava o quê? Que ele tava me interrompendo porque não tava bom. Então ele que acabava dominando dali por diante. A mesma coisa se eu fosse sentar, qualquer coisa que eu fosse fazer, ele acabava me interrompendo e ele ia fazer. Eu imaginava que eu não estava fazendo certo, então por isso eu acabava ficando acanhada. Eu não tinha esse costume de fazer muita coisa. Por algumas vezes, numas brincadeiras, ele falou que minha pepeca era feia. E eu fiquei com isso na minha mente. Eu fiquei assim, será que ele anda comparando a minha com as outras? O que anda acontecendo? Um certo dia, eu peguei uma conversa dele com uma delas. E começou a me cair várias fichas que eu vi que ele não conversava só com uma. Ele mandava mensagem depois para várias e depois apagava. E eu fiquei sem entender, porque, poxa, o principal ele já tinha, ele transava com elas. Pra que ele queria manter uma conversa? Pra que ele queria conversar? Pra que ele queria saber como foi, se gostou, isso, aquilo, outro? Totalmente desnecessário, porque era só sexo. Não tinha por que ter amizade, não tinha por que ter conversinha depois. Ainda mais sem eu saber ainda apagar pra mim não ver. Né? Às vezes mandava foto minha, mandava algo do tipo, e ele estava sempre ocupado, ele comentava algo pequeno. E com elas não, com ela era diferente, era uma conversa, era aquele negócio, e eu ficava comparando por que comigo era assim, com ela não era assim. Eu chamei ele para conversar, perguntei por que disso. E ele me falou que não tinha nada demais, que era... Enfim, ele sempre desconversava. Só que elas não sabiam. Ele falava como se eu estivesse sabendo do que estava acontecendo. E muitas vezes ele também falava que eu tava lá conversando. Só que eu não entendia qual a lógica dele conversar com elas e me envolver. Simplesmente não entendi. Certo que eu falei várias vezes pra ele não fazer mais isso. E ele continuou fazendo. Sempre eu vi ele fazendo. Até que um dia eu me chateei bastante e a gente acabou se separando. Dessa separação, eu me tornei muito insegura. Por quê? Porque toda vez que isso acontecia, eu me sentia muito poderosa. Eu me sentia assim, sabe? Uma mulher com autoestima totalmente elevada, totalmente forte e dominadora. Eu me sentia a mulher, a poderosa. Porque eu tinha tudo em minhas mãos. Eu conseguia dominar uma mulher, eu conseguia dominar um homem, eu conseguia fazer todo mundo ali em volta de mim sentir prazer. Só que a partir desse dia em diante, eu comecei a me sentir insuficiente. Porque, pra mim, eu não era suficiente pra ele. E toda vez,
Aí passou a ele querer sempre ter uma outra mulher. Sempre, sempre. Não era mais divertido só nós dois. Sempre tinha que ter uma outra. Acabou ficando viciante e acabou ficando desinteressante, tá? Só eu. E eu me achei insuficiente, eu me achei a mulher mais insegura do mundo e inútil. Porque é como se eu não tivesse mais utilidade no sexo pra ele. Quando um casamento não tá bem no sexo, ele acaba não indo bem em nada. Ele não tinha mais prazer por mim, ele não tinha mais aquele tesão em mim. E tudo mudou. E quando eu ouvi essas conversas dele, eu tomei a decisão da gente separar. Quando a gente separou, aí eu fiquei bem mal mesmo, né? A gente não parou de manter contato. A gente sempre mantinha contato, a gente sempre se encontrava, a gente sempre se pegava. Só que um detalhe, o sexo ficou melhor depois da separação. Eu via que ele me encontrava com desejo, ele me encontrava com tesão, ele me encontrava com vontade, ele me encontrava com saudade, e onde a gente estava acabava acontecendo. E era com tanta vontade que durante as transas ele dizia que me amava, ele dizia que sentia minha falta. Era incrível, era fenomenal, uma coisa que muito tempo não acontecia entre a gente. E uma outra coisa, coisas que eu não conseguia fazer quando a gente estava junto, só nós dois, eu conseguia fazer quando a gente estava separado. Eu conseguia fazer um oral bem feito, eu conseguia passar horas pulando em cima dele, eu conseguia me sentir segura para fazer o que eu quisesse, sem ter medo do que ele ia pensar. Só que, pela minha insegurança e por tudo que a gente passou, hoje ele quer voltar, eu não sei se eu volto, eu não sei se eu não volto. Ele disse que essa prática ele não quer mais que tenha mais no nosso casamento. Ele prefere que a gente já tá uns 3 meses separado e ele prefere que isso não aconteça mais, porque ele acabou se tornando um viciado nisso. E eu, de fato, eu não sei se eu volto ou se eu não volto, porque eu amo muito ele. Eu gosto muito do relacionamento que a gente tem. E eu não sei se eu confiaria em outra pessoa pra gente ter esse tipo de relacionamento. E eu confio muito nele, apesar do que passou. Mas eu não sei se eu consigo voltar pra gente ter essa novidade no nosso casamento de novo. Ou pra gente não ter mais. Enfim, eu fiquei bem segura em tudo isso que aconteceu. E com medo de envolver uma outra pessoa. Mas eu gosto disso. Então é bem difícil. Eu não sei o que fazer. Eu acho que muita pessoa acha um absurdo isso que eu tô contando. Enfim, se alguém pudesse me ajudar, falar o que acha, se eu volto, se eu não volto, se eu devo continuar, se eu não devo. Eu tô aqui esperando a resposta de vocês. Gente do céu, mas que babado essas mulheres arrumam pra mim. Primeira pergunta. Se teu marido chegasse pra ti e falasse assim, mulher, bora transar, nós dois e mais uma, você aceitaria? Segunda pergunta, você se Travou aqui, gente. Você transaria com uma outra mulher, sem saber nem pra onde vai, pra satisfazer um homem? E terceira pergunta, você dando tudo isso ao homem, você ficando com ele, você dando a oportunidade dele ficar com outras mulheres, e você pegasse ele conversando com uma delas por trás de ti, escondido de ti, o que você faria? É uma história bastante diferente. Nunca peguei uma história parecida aqui no canal. Nenhuma seguidora nunca me mandou uma história assim. Acho que talvez por vergonha, até por se tratar de sexo e sobre casal. Mas, se fosse com você, o que você faria? Eu acho assim, quem quer fazer, faz o que quiser. Entre 4 paredes, tudo é válido, desde que os dois estejam de acordo. Eu, na minha opinião, se tu conversou com ele, se tu acha que foi uma coisa que vocês dois escolheram, né? E ele realmente vacilou bastante porque ele não tinha necessidade de fazer isso. Mas se ele conversou contigo e disse que não vai mais fazer e você conseguiu se curar em relação à insegurança que tu tinha sobre ele, então acho que uma conversa acabaria resolvendo tudo, já que vocês dois parecem bem maduros e bem resolvidos e entendidos e parece que se encaixam bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você ainda não me segue no Insta, é @tainá.fernandes986. Eu tava esquecendo o meu próprio Insta, vocês acreditam nisso? E se você tem alguma história parecida, semelhante ou diferente, manda pra mim. Não precisa ter vergonha.
porque muitas pessoas me mandam em anônimo, eu não vou procurar a vida de ninguém, não vou me informar da vida de ninguém, eu simplesmente vou ler, se quiser conselhos eu vou aconselhar, no que eu puder ajudar eu vou ajudar, mas eu tô aqui esperando a história de vocês.